Eu estava ouvindo você falar, Vladimir, e preciso fazer um comentário aqui. Rapaz, aos 19 anos, a gente está falando então da década de 80. 82. Em 82, você iniciando a tua trajetória ali. Não sei, Renato, se já era nascido. Não era não, duvido. Mas eu tinha 1 aninho de idade, 2. E como é que foi essa tua trajetória no início, rapaz? Porque realmente você, hoje, eu já estou enxergando aqui, olhando para a tua história, um pouco do que a gente já conhece, né? Você é um atalaia, você já consegue ver o que aconteceu muito lá atrás e isso te possibilita enxergar mais à frente. Tô errado nesse meu raciocínio? Certíssimo, porque quanto mais você tem mais longevidade na estrutura, mas mantendo o pé no acelerador forte, você está antenado com tudo que está acontecendo hoje, mas você olha o retrovisor, você entende melhor as coisas, porque você viveu uma série de problemas. Então, o que as pessoas hoje, por exemplo, que estão entrando no mercado de tecnologia, não têm noção o que era você começar em software na década de 80. E os computadores, os microcomputadores estavam surgindo no Brasil, não existia faculdade de informática, não existia curso de programação, não existia ninguém para ensinar. Eu aprendi tudo sozinho, de forma autodidata. Nossa. Então, eu nunca fiz curso de programação e sou um programador por natureza. Então, tudo que eu sabia, hoje eu não programo mais, porque a empresa está muito grande, não tem uma estrutura, mas durante muitos anos, do meu 19 até os 25, eu fui um programador freelancer, que fazia software em várias linguagens para várias pessoas. Nunca fiz um curso, porque eu não tinha como fazer. Eu não conhecia ninguém que trabalhava na área. Não conhecia ninguém que pudesse me ajudar. A internet não tinha sido inventada, então não tinha ninguém para perguntar. O único jeito era tentativa e erro. Então, a tentativa e erro, virando noite estudando, foi o que fez eu começar a desenvolver softwares com tecnologias muito inovadoras para começar a ganhar dinheiro oferecendo software para empresas. Eu era um cara que fazia software sob encomenda nessa época. Cheguei em 1989, eu estava com tantos clientes que não estava dando conta, me juntei ao meu sócio e montamos a Alterdata. Naquele momento, a gente já estava focado em ter softwares padronizados para uma série de setores. E eu comecei a entender um pouco mais, cara, que eu precisava ter um skill diferente, porque os computadores de 8 bits estavam deixando de existir. Naquela época, Renato, os computadores que eu programava não tinha nem HD. Conceito de HD não existia em máquinas de pequeno porte, era só em grande porte. Então você gravava tudo em disquetes. Em disquetes que guardavam as informações, eram máquinas extremamente limitadas e muito caras. Sim. Eu estou montando na Alterdata agora um museu, né? Vai ser inaugurado daqui a um mês, um museu da tecnologia que tem um acervo enorme de equipamentos dessa época. Dessa época lá, Vitor, que tem CP500, TK85, CP200, máquinas da Apple II, Macintosh, equipamentos muito antigos, que os mais coroas como eu, que escutarem isso, tem gente que chora quando entra lá dentro do museu, porque começa a se lembrar de coisas daquela época, né? Mas não foi uma época fácil, não, mas foi uma época que deu uma base sólida do que é você estar num setor que se reinventa continuamente, né? Perfeito. Eu só imagino o retrabalho do que deveria ser feito naquela época, o que hoje a gente enxerga assim que é feito de uma maneira muito rápida, né, Vladimir? Não, até os programadores lá da empresa hoje, eles estão mal acostumados, né? Porque hoje as ferramentas são muito automáticas. Então, você quer fazer alguma coisa, você arrasta um componente, solta no fonte e já está funcionando. Precisa de um banco de dados, você puxa um componente, um banco de dados já apareceu. Naquela época, pra você ter uma ideia, não existia o conceito de banco de dados. A gente criava o banco. Então, não usava um banco de dados de terceiros. Nós éramos forçados a escrever o código. Na unha. Na unha, exatamente. Então, era muito difícil, era muito complexo. E poucas pessoas trabalhavam nessa área, porque era uma área muito difícil. Mas tudo que é difícil é o que diferencia a gente. Quando a gente está num mercado que tudo é muito fácil, a gente está escolhendo ser mais um do mercado. Agora, quando você está num mercado que é mais complexo, você tem a oportunidade de se destacar mais, dependendo do seu esforço.
Então, eu adoro coisa difícil. Eu adoro coisa complicada, porque ali a gente ganha mais, é mais respeitado, tem mais chance de se destacar. E por isso eu adoro uma frase do Walt Disney. O Walt Disney tem uma frase ótima, que ele diz o seguinte: eu adoro o impossível, porque lá a concorrência é menor. Pô, isso é espetacular, entendeu? Perfeito.